Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Anderson. Gente, hoje nós vamos falar sobre MEI, o famoso microempreendedor individual, certo? A gente vai ver aí quem que pode ser MEI, quanto que eu posso faturar, se eu tenho limites de faturamento ou não, atividade, várias informações aí ao longo do vídeo e eu vou deixar um plus aí, um adicional, algumas dicas úteis aí de gestão para quem quiser ser MEI e ter esse CNPJ. Tá bom? Então acompanhe a gente aí durante o vídeo. Bom, e para começar a falar sobre o MEI, vamos, né, entender um pouquinho aí o que é o MEI, né? O microempreendedor individual. Ele é um CNPJ constituído, né? Ele é a regulamentação aí de uma empresa, de um CNPJ, para aqueles autônomos que ficavam em postos ambulantes, pequenos empreendedores, esse pessoal que antigamente não tinha, né, regulamentação, que atuavam na pessoa física, hoje eles têm a possibilidade de ter um CNPJ e poder fazer aí as suas vendas e tudo através desse CNPJ. Tá? Então ele é a regulamentação desses empreendedores. Um outro ponto do MEI são as vantagens. Tem algumas vantagens que você pode se beneficiar em ser um MEI, né, em ter um CNPJ MEI. Uma delas, por exemplo, é a contribuição com o INSS. Quando você abre um CNPJ MEI, que você paga lá a mensalidade, que a gente já vai falar aí no decorrer do vídeo, você está contribuindo também uma parcela um pedacinho dessa parcela dessa mensalidade aí, desse imposto do MEI, ele vai para o INSS. É onde te coloca ali na posição de segurado, né, que a gente fala. Você está na posição de segurado perante o INSS e poder usufruir de alguns benefícios da Previdência, como auxílio-doença, um afastamento por gestação, por exemplo, mas existe, né, algumas coisas específicas, existem algumas regras específicas para a aposentadoria para quem tem o CNPJ MEI. A gente sempre aconselha de procurar um profissional, né, qualificado, um especialista previdenciário para te fazer a melhor estratégia. Mas é possível sim aposentar, né, você tendo um CNPJ MEI nas regras atuais. O outro benefício, por exemplo, é você poder emitir nota. Se algum cliente seu ou alguém lhe pede uma nota, Anderson, eu posso emitir uma nota? Pode. Existem plataformas gratuitas. Na prestação de serviço, se você tem um MEI com uma atividade de prestação de serviço, você pode emitir a nota em um sistema que o governo federal soltou recentemente para emissão. Outro ponto importante, já falando de nota, é o fato de o MEI ele é obrigatório, né? Recentemente, ele passou a ser obrigado a emissão de nota para pessoa jurídica. Passa a ser obrigatório a emissão da nota para outra empresa. Vamos supor que quem está tomando o seu serviço ou adquirindo o seu produto seja um CNPJ, uma empresa X. Essa empresa, quando ela solicita o produto ou serviço para vocês, que ela compra, paga lá para o produto, ela vai te pedir a nota. E isso gera a obrigação de fazer essa nota. Você, como MEI, passa a ser obrigado a emitir a nota fiscal quando você vende ou atende uma empresa, tá? Para a pessoa física ainda é facultativo, você não gera a obrigatoriedade de fazer esta emissão. Tá, e agora que a gente já sabe um pouquinho o que é ser MEI, vem a próxima pergunta aí, né, que o pessoal faz bastante, que é, Anderson, todos podem ser MEI? Toda atividade pode ser classificada como um microempreendedor individual? Bom, então a resposta para isso é não. A Receita, basicamente, ela tem uma lista de atividades, né, que podem ser enquadradas como MEI, e essa lista ela passa por algumas alterações que podem ser anualmente, pode ser a cada 2 anos, depende da análise e a necessidade aí deles, né, do comitê ali que faz a gestão disso daí, fazer a inclusão ou a exclusão de alguma atividade, tá? Basicamente assim, mas engloba muitas atividades. Eu vou deixar um link nesse vídeo na descrição, que é o link da Receita Federal, onde tem todas as atividades que são permitidas, tá? Ali hoje, né, na data que a gente está publicando esse vídeo aí, no mês 11 de 24. Via de regra, uma das coisas que tem ali que eu costumo alertar o pessoal quando opta em ser MEI é que profissões regulamentadas não podem ser. Já de cara, assim, eu já falo, ó, a sua profissão ela é regulamentada, então nem tenta acertar ali uma atividade dentro ou enquadrar uma atividade no regime MEI. Por exemplo, médico, advogado, veterinário, contador, essas profissões que possuem um conselho, né, com essas atividades não são permitidas, né, abrir um CNPJ MEI. Então, basicamente são essas e algumas que são, né, excluídas e vetadas aí,
que não podem participar dessa listagem de MEI. O ideal é o quê? Definir qual atividade você vai exercer, qual o objeto social, né, o que vai ser feito com esse CNPJ, qual o objetivo dele, e procurar dentro dessa lista de atividades permitidas pela Receita, quais você pode se enquadrar e colocar ali no CNPJ. Um ponto importante também, pessoal, para ficar atento, é quanto ao limite de faturamento que o MEI possui e com a exclusão dele por falta de pagamento, tá? Desse enquadramento. Como assim, Anderson? Por exemplo, limite de faturamento. O MEI hoje, 2024, ele está limitado a faturar R$81 mil por ano. Então, se você dividir isso por mês, dá 6.750 mensal, uma média, tá? Então, você pode faturar este valor para você continuar a ser enquadrado como MEI, para você continuar sendo uma empresa MEI. Óbvio que, se você abriu a empresa no decorrer desse ano, por exemplo, 24, abriu a empresa em julho, né? Você ficou ali 6 meses com o CNPJ. Então, você proporcionalizou esses 81 mil. Você pega os 6.750, multiplica por 6, que são os meses do ano. Esse é o limite que você pode faturar dentro desse ano corrente que você abriu a empresa. O ano cheio são 81 mil reais. E por que eu falo assim, é o limite? Não que assim, nossa, danou, passei de 81 mil, complicou, o que acontece, não posso? Pode. Só que tem que observar duas coisas. Se você passar 20% desse faturamento de 81 mil, que foi anual, que daria 20% de 81, você não pode passar de 97.200. Se for em até 20%, ou até 97.200, você vai ter que pagar o imposto dentro de um outro regime que a gente chama de Simples Nacional dessa diferença, tá? E você deixa de ser MEI no ano seguinte. A gente comunica o desenquadramento e a sua empresa deixa de ser MEI a partir de janeiro do ano seguinte. Por exemplo, se aconteceu em 2024, você deixa de ser MEI em 2025. 2024 você pagou até agora certinho, paga a diferença desses 20%, né, do imposto e deixa de ser MEI lá a partir de janeiro. Passou de 20%, vamos supor que chegou agora, estourou, minha empresa estourou os 20%. Aí você passa a ser uma empresa normal, né, no Simples Nacional, neste ano. E o problema é que você tem que pagar o imposto de forma retroativa, né? Esse que é o maior problema, que aí a gente tem que apurar todos os faturamentos que você teve dentro desse ano para poder pagar o imposto dentro do Simples Nacional. Existem alguns projetos que eles vêm falando já faz algum tempo de aumentar, a gente tem que aumentar esse teto, fala 144, 150 e poucos. Só que tudo isso não passa de projeto ainda, eles estão tentando colocar aí para 2025, vamos torcer para dar certo, tá? E vamos acompanhar. Se mudar alguma coisa, eu atualizo vocês. O outro ponto importante a observar é quanto à falta de pagamento da mensalidade, ou do imposto ali que o MEI tem, né, mensal. Se vocês deixarem de pagar este valor, ou deixar o CNPJ de lado, abrir o CNPJ e não cuidar dele, e não acompanhar, ele vai ficar com essa dívida. E isso, no decorrer dos anos, ele pode fazer você ser excluído da qualidade MEI. Então, você deixa de ser MEI e, às vezes, o comunicado que a Receita lhe passa, você acaba não recebendo e nem sabe que deixou de ser MEI. Aí a sua empresa passa a ser uma empresa normal, com obrigações normais, com multa por falta de entrega nessas obrigações, e aí a coisa só vai aumentando, vai virando uma bola de neve. Bom, e por último, as obrigações ali que você tem com o MEI, que são praticamente duas obrigações, tá? Você tem a mensalidade, como eu citei, né, no decorrer do vídeo. Essa mensalidade, ela sofre uma variação por conta do salário mínimo. Então, você paga com base ali no salário mínimo. O salário mínimo aumenta e se tem um aumento, um pouquinho ele aumenta essa mensalidade. Então, esses valores vão de R$ 71,60 até R$ 76,60. Por que vai ter um intervalo aí de valor? Porque depende se a sua empresa é prestadora de serviço, se ela é indústria, se ela é comércio e serviço, e aí ela paga o valor aí dependendo dessa qualificação. Então você tem essa mensalidade, todo mês ela vence no dia 20, então você vai lá, tem até um aplicativo que eles fornecem que você consegue fazer a autenticação ali com a senha do Gov, baixa essa guia e faz o pagamento todo dia 20. Pagou certinho todo mês, tem que lembrar que virou o ano, a empresa tem um imposto de renda. É uma coisa bem simples também de fazer, é um comunicado que você tem que passar para a Receita o tanto que o seu MEI faturou, ou seja, que você ganhou no decorrer do ano passado, né, do ano anterior.
Então você tem se você teve funcionário, algumas informações que eles solicitam ali nesse imposto de renda. Um ponto importante também é quanto a funcionário. Hoje você pode ter um funcionário só no MEI, né? Você não pode ter mais de um registro, um funcionário registrado. Se você precisar registrar mais de um, ela já desenquadra. Então essa informação também vai para eles no imposto de renda. O imposto de renda, ele é sempre em maio, né? O vencimento costuma, tá? Essa data pode sofrer variação aí de ano para ano, mas costuma ser em maio, que inicia-se ali a partir de fevereiro, março, a pessoa já começa a falar disso, né? A gente já começa a fazer as entregas e tudo. Então, virou o ano, lembra de, preciso fazer minha declaração de imposto de renda do MEI. Se não consegue, procurar uma pessoa, procura a gente faz para você. E passa essas informações para a Receita. Cumpriu essas duas obrigações aí com o seu CNPJ, tomou esses dois cuidados, você não vai ter problema com o MEI. Um ponto importante também, gente, depois que você abre o CNPJ do MEI, o alvará de funcionamento, né, o que a gente chama de inscrição municipal também que tem que fazer. Muita gente vai lá, abre o CNPJ na Receita Federal, cria o número do CNPJ e não dá andamento nisso daí na parte da prefeitura, não vai atrás de uma licença de funcionamento. Algumas atividades em específico que você vai fazer precisa de uma licença. Tem que ir lá, criar um local específico, pedir para a prefeitura um alvará para poder executar e atender uma atividade naquele local. Por exemplo, um ramo alimentício, que você tem que ter a vigilância sanitária, de repente você vai ter atendimento ao público, como vai ser ou não um bombeiro. Algumas atividades ou o que você vai fazer, ele já te isenta. De repente o endereço é só da sua casa, você vai prestar serviço fora, não vai fazer no endereço. Mas o ideal é sempre se atentar a isso. Existe a possibilidade também de fazer a solicitação de um alvará de funcionamento para a prefeitura. Isso é a parte ali da constituição do CNPJ. Bom, pessoal, e por último eu vou deixar algumas dicas ali que eu sempre passo para quem me pergunta quando vai constituir um MEI, que é assim, ó. Ficar atento sempre com essas duas obrigações que eu citei no vídeo, sempre fique atento com ele. Não esqueçam de fazer o pagamento, porque por mais que pareça um valor um pouco mais baixo, né, independente do que você tirar de nota ou que você faturar, é sempre esse valor que eu citei que você vai pagar, mas se ele acumula, né, vira uma bola de neve, e aí vai ficando mais caro. Então sempre se atentar a esse pagamento. O outro fato importante, sempre anota se tiver como, ou quem tem mais, vamos dizer assim, facilidade com informática, anotar ali no computador, faz uma planilha ou algum controle do que você está vendendo, porque como você não tem obrigatoriedade de emissão de nota para algumas atividades, ali se for para pessoa física, às vezes acaba passando batido. Então anota ali, ó, esse mês eu vendi, ou eu prestei de serviço R$1.000. Anota a sua receita, anota embaixo ali quanto que eu tive de despesa. Eu gastei R$500 esse mês com o MEI, me sobrou 500. E o que eu fiz? Eu tirei para eu poder utilizar esse valor na minha conta física, eu deixei lá, só coloca as suas receitas e despesas. Por que eu falo isso? Porque quando virar o ano e precisar fazer o imposto de renda, tá bem claro ali o tanto que o MEI faturou, tanto que você teve de despesa, e o tanto que a sua pessoa física, você como pessoa física, recebeu desse seu MEI. Aí a gente consegue avaliar se precisa fazer o imposto de renda da sua pessoa física, por exemplo, e não só do MEI. Abriu o MEI, abre uma conta jurídica, uma conta num banco, nesses bancos digitais que não tem tarifa, tem alguns bancos que possuem alguns pacotes de tarifa para o MEI. Abre uma conta lá, tudo que for relacionado ao MEI, a sua atividade, joga nessa conta, paga de lá. O que você tirar de lucro para você, o que sobrar de dinheiro dessa sua atividade, você for de fato tirar para suas finanças pessoais, transfere da conta jurídica para sua física, para ficar claro o tanto que está saindo, sabe? Essa separação de uma empresa para uma pessoa física é assim, fundamental nesse início. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido passar a informação aí da forma mais clara possível. Peço que vocês compartilhem o vídeo, que vocês deem um like, se inscrevam no canal, é muito importante isso para poder alcançar mais pessoas, o canal ganhar visibilidade, isso é bem bacana, é uma coisa rapidinha aí, é só clicar, tá bom? Agradeço demais e até a próxima.